capítulo 4, verso de 10 a 20. Nós vamos ler em uníssono, se for possível. Pode abrir aqui para mim, pastor? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso de 10 a 20. Vamos ler todos juntos, irmãos, assim que o nosso irmão colocar? Vamos lá? Alegrei-me. Amém. Amados, diante de um texto desse, um pregador leigo, sem formação acadêmica nem teológica, ele encontra uma dificuldade muito grande porque determinados textos da Bíblia, eles se autoexplicam. E muitas das vezes a gente vai tentar explicar e acaba complicando a coisa toda. O desejo do meu coração nessa noite, amados, que eu seja apenas um porta-voz fiel. Se terminar este culto aqui, e nenhum dos irmãos tiver que procurar o pastor para pedir informações do que o pregador falou, eu já me sinto muito bem. Porque às vezes a gente passa por uma igreja, prega, e no fim de semana está o membrezinho, toma aquele presbítero, ainda mais presbítero, irmãos. É um caso muito sério, olha só. Ainda bem que não está sendo gravado esse culto. O Hernandes Dias Lopes, tá, reverendo? O Hernandes Dias Lopes, ele repete sermão o ano inteiro. E o pessoal ainda diz, que bênção, oh glória. O presbítero se repetir, a coisa pega para ele. Pô, esse presbítero já veio aqui, lá do Rio de Janeiro, trazer um sermão que eu já ouvi. Né? Então, o desejo do meu coração é esse, amados, que eu seja um fiel representante daquilo que Deus está colocando no meu coração, um porta-voz fiel, trazendo para a igreja de Jesus Cristo, aqui reunido, palavra de esperança. Não desanime, diz o poeta, Deus velará por ti, Deus vai cuidar de cada um de nós, nós não estamos abandonados, nós não estamos entregues à nossa própria sorte, nós temos um Deus que cuida de nós, um Jesus que comprou a vida de cada um de nós com sangue puro, um sangue sem mácula, sem mancha, um sangue que nem as tecnologias mais modernas do mundo, como o tal do luminol, que a polícia técnica usa para descobrir mancha de sangue, pode analisar um sangue, aquele que é o sangue de Jesus Cristo. Um sangue carmesim, mas que limpa, que cura, que salva, que redime. A igreja de Cristo foi comprada por este preço. E nós não temos o direito, em nenhum momento da nossa vida cristã, de desistir de uma alma. Ou achar que essa alma é tão ruim que não merece o céu. Que essa alma é tão ruim que dificilmente vai aceitar Jesus como Salvador. Principalmente aqueles que são
convive no nosso lar, nossos familiares, que nós conhecemos assim, por dentro e por fora. Eu tenho falado sempre, irmãos, se o servo de Cristo fosse desistir de uma alma, eu nunca teria aceitado Jesus como Salvador. Meu tio não desistiu de mim, pregou para mim 20 anos. Eu não era católico nem protestante, eu era espírita. E meu tio nunca me abandonou. Até que um dia eu não aguentei, falei, tio, me leva logo lá na igreja presbiteriana. E entrei na igreja e nunca mais saí. Então, irmãos, nós não temos o direito de desistir de uma alma. Achar que essa alma é tão ruim, mas tão ruim que não mereça a salvação. Jesus morreu por todos. É claro que na nossa teologia, esse preço vai alcançar aqueles que entenderam a mensagem da cruz. Aqueles que se identificaram com o Senhor Jesus Cristo. Maturidade cristã, um grande desafio para a Igreja de Cristo. Eu tenho tratado desse assunto, amados, porque cheguei a cogitar lá na reunião, porque nós viemos de um tempo, os mais antigos, nosso comendador, um tempo que a igreja tinha uma outra postura. Eu aceitei Jesus em 1982, 81 para 82, e eu tenho mais tempo de UPH do que de batizado, porque lá no Rio de Janeiro, a grande parte das igrejas, você entrava na classe de catecúmenos, já entrava na sociedade doméstica, interna. Então, eu tenho 42 anos no redondo de UPH, de igreja, mas devo ter 42 anos e uns 3 meses de UPH. Eu e minha esposa, que também está na SAF nesse tempo todo. A maturidade cristã é um aspecto que nós olhamos para a igreja de hoje, a mesma igreja que Cristo morreu por ela, una apostólica e universal, a igreja que foi paga com alto preço. E nós vemos muitas das vezes, irmãos, algumas atitudes que nós não entendemos. Há determinados setores da igreja que uma das maiores unidades da fé cristã, que é o casamento, já é uma instituição falida. Em algumas regiões do Brasil. O casamento já é uma instituição falida. Eu sou do tempo que nessa igreja presbiteriana nós tínhamos vigília, irmãos. Nós fazíamos jejum na igreja presbiteriana do Brasil. E na minha igreja, onde eu nasci para Cristo, terminava a vigília, a gente ia, era uma coisa muito corajosa, né? A gente ia na casa daqueles irmãos que não foram e acordava ele com oração e um cântico no portão dele. É uma ideia maravilhosa. Pode fazer aqui em Lindéia, pastor, que vai dar muito certo. Ver os irmãos que não vieram na vigília e quando amanhecer, vai lá na casa dele. Acorda ele 5 horas da manhã. Mas nós fazíamos assim. Viemos de uma igreja, quando o pastor admoestava um crente, ele dizia, muito obrigado, pastor. Quando o conselho convidava o irmão para ir lá por alguma transgressão, muito obrigado. Quando o irmão ou a irmã dizia, irmã, a irmã não está agindo correto, o irmão, a demonstração que Cristo ensinou para a igreja dizia naquela época, muito obrigado. Hoje, grande parte da nossa igreja, eu tiro pelo Rio de Janeiro, se o pastor falar alguma coisa que aquele irmão não concordou, ele pega a família e vai embora. Já não existe mais. As portas estão abertas, a porta de tudo quanto é jeito. O meu filho do meio é pastor da igreja presbiteriana de Miguel Couto. E uma dessas denominações, que eu não vou citar o nome que está sendo gravado, eles abriram uma igreja em frente à igreja dele. E fizeram o quê? Na hora da mensagem, eles botaram louvor. Imagina o louvor dessas igrejas, né, que já nascem prontas, com louvor, com tudo, não é igual a gente que começa numa congregação na casa do presbítero, do diácono, aí fica na varanda, vai debaixo de um pé de manga, e depois compra um terreninho do lado, e vai indo. Não, eles já nascem pronto. Então, meu filho teve que botar ar-condicionado central na igreja e fechar tudo, porque não se ouvia a mensagem, porque os nossos irmãos abençoados de frente, né, inverteram a ordem do culto e deixaram o louvor, que é a coisa de Deus, é bênção, né? Mas tem o seu momento propício. A maturidade da igreja, ela passa por alguns desafios, e eu gostaria, com a graça de Deus, eu sei que vou deixar uns para trás, alguns assuntos para trás, mas eu creio que o que eu falar já vai dar para os irmãos. Filipenses, povo que habitava em Filipos, né, cidade criada em honra a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Foi a primeira igreja organizada por Paulo. Atos, capítulo 16, verso 12. E daí a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Atos, capítulo 16, verso 22.
Verso 12. A data que foi escrita, por volta, essas datas são aproximadas, né? Os estudiosos não conseguem fechar, né? Às vezes tem que usar até a história secular para datar as nossas histórias. Por volta do ano 61, era uma igreja vitoriosa, um dos motivos que teve o apóstolo para escrever uma carta tão amorosa. Talvez é a carta menos censurada, menos crítica, menos admoestada de Paulo, é a carta aos Filipenses. Embora o teor da carta seja de agradecimento, Paulo aproveita para passar aos Filipenses um pouco das suas experiências e o preço que estava pagando por amor ao Evangelho. Nós falamos sempre, eu digo sempre isso, né? Às vezes a gente confunde um pouco no nosso linguajar, né? A salvação é pela graça, mas ela tem um preço para pagar, nós pagarmos. Ela não é totalmente de graça, não. O preço é uma vida no altar. É a pregação do Evangelho, é o bom testemunho. Eu falo isso muito na minha congregação, irmãos, porque nós somos uma espécie de gueto, né? Nós ficamos numa área bem pobrezinha lá de Belford Roxo, e as congregações pequenas, os irmãos já passaram por isso, né? As congregações, todo mundo se conhece. E por eu estar lá 18 anos, eles me chamam de pastor, eu digo, eu sou presbítero, eu fui chamado para presbítero, parei. Tá? Parei porque nós somos cercados de pentecostais, e os pentecostais têm uma outra visão do ministério pastoral e o presbiteral que tem a Igreja Presbiteriana do Brasil. São oposições, são ministérios com interpretações diferentes. E uma certa feita eu estava sentado assim no muro da congregação com o pastor da igreja, aí uma irmã falou assim, a paz do Senhor, pastor. Aí o pastor falou assim, a paz do Senhor. Ela falou, não, senhor, não, é o pastor Paulo. Sou eu. E aí, aquele servo de Deus ouviu de uma irmã pentecostal. Ela falou assim, olha, para mim, pastor é quem cuida. Para mim, é pastor quem cuida. A maturidade presbiterial, a maturidade cristã, um alvo a ser alcançado. Paulo destaca a sua alegria em servir a Jesus Cristo, o texto que nós lemos, o carinho dos filipenses, suas dificuldades, poucos recursos da sua fé, maturidade, experiências no Evangelho, reforça a ajuda física, destaca a ajuda espiritual, cita Epafrodito, né, como mensageiro do amor, o homem que foi lá levar os donativos a Paulo e trouxe de volta a carta, evoca as bênçãos de Deus na vida dos filipenses. O apóstolo deixa para nós, amados, um legado com base nas marcas de Cristo, nas marcas que ele sofreu. Se tem algum apóstolo, mesmo nascido fora de tempo, e coitado, né, ele achou que era o último, né? Se ele viesse aqui hoje, eu falei, mas rapaz, eu menti, então tem que mandar tirar isso daí. Eu fui chamado fora de tempo, um dos últimos. Hoje tem apóstolo para tudo quanto é lado, né? Mas coitado do apóstolo Paulo, né? Ele se enganou. Então, irmãos, ele deixa para nós algumas marcas. Só em Filipenses 3,17, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Tanto sei estar humilhado como honrado. E ele encerra no capítulo 4, verso 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O nome disso, amados, é a graça de Deus, que nos renova de dentro, que faz uma limpeza de dentro para fora, mexe nas nossas entranhas, né? Como diz, né, o nosso Simon, né, reverendo? Eu queria um fogo que me consumisse. Isso não é muito lido, não, porque dá uma ideia para parte da igreja que Simon era pentecostal, né? Eu queria um fogo que consumisse as minhas escolhas. Está lá no diário dele. E ele fala mais, eu queria um coração só de Cristo. Ele já estava há 3 anos aqui no Brasil, não tinha aprendido nem a língua portuguesa, e não tinha uma alma convertida. Em 1862, parece que foi setembro de 1862, ele declara nas suas memórias. Hoje batizamos 3 pessoas, né? E ainda não era o José Manuel, né? Está organizada a Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus seja louvado. Depois de 3 anos, nós batizamos 3 pessoas. O Evangelho tem um preço muito caro a ser pago. O crescimento do Evangelho, Paulo deixa para nós alguns exemplos em meio à dor e o sofrimento.
Mas é claro que nós não vamos pregar, nós não somos esse tipo de pessoas que pregam esse conceito do sofrimento, da dor. Não, nós pregamos Jesus Cristo. Mas Ele deixou para nós dizendo que no mundo nós teríamos aflição, que nós teríamos lutas, teríamos desafios a enfrentar. Ele deixa bem claro, esse povo não odeia vocês, eles odeiam a mim. Como não pode se vingar em mim? Se vingam no povo. Mas o ódio, a repreensão, é tudo para Jesus Cristo. O crescimento do Evangelho em meio à dor e ao sofrimento. E um dos nossos estudiosos afirma, numa frase histórica, que a morte do crente, o sangue do crente, é semente do Evangelho. Satanás também, Tertuliano, Satanás também entendeu isso. Em algumas regiões do mundo, ele não sangra mais o crente. Muitas das vezes, ele envergonha ele. É o que a nossa Constituição chama de a igreja que não serve a Jesus, é uma sinagoga de Satanás. Um crente desacreditado é pior do que um crente morto, porque ele leva de roldão toda a vida da igreja. Quando um crente erra numa igreja, para a opinião pública, aquela igreja não vale nada por causa de um. Eles não querem nem saber dos outros que caminhavam no Evangelho, que caminham no Evangelho de Cristo. Então, ele deixa para nós, no capítulo 1, verso 12, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Observa a divisão lá nas viagens missionárias, Paulo, Silas, Marcos, Barnabé, dividiram para crescer. Pode acontecer isso. Depois Paulo, se arrepende do que fez. Traz Barnabé, traz Marcos, que eu estou com a saudade dele. O apóstolo Paulo tinha sido muito duro. E Marcos foi uma bênção na evangelização, na divisão daquela região, das viagens missionárias. Diz mais, e a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor, por minhas algemas, cadeias, ouçam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Poder de Deus. O crescimento do Evangelho em meio à dor e o sofrimento. Não se iluda, irmãos. Eu estou nas minhas limitações aqui para falar. A nossa data está chegando, tá? Sem querer ser catastrófico, apocalíptico, ou qualquer outra coisa, sem querer ser igual aos estoicos ou os epicureus, a nossa luta está chegando. Já teve igrejas nossas que a justiça já interferiu e mandou fazer aquilo que a gente não concorda e não aceita. A justiça. O crescimento do Evangelho em meio à dor e o sofrimento. E eu tenho certeza, irmãos, que quando o princípio das dores, ou seja lá, com a sequência teológica do Apocalipse, e cada vez ela está se aproximando mais da vida da igreja, nós já não podemos falar o que falávamos antes. Os nossos púlpitos agora são limitados naquilo que nós falamos, porque nós podemos pagar um preço muito caro, mas o crescimento do Evangelho, a dor e o sofrimento não calaram a voz de Deus, nem a voz da igreja. Se o caminho é esse, estão errados. Não vai ser pela dor, não, porque a dor une os povos. Até aqueles que não têm Jesus. Observa lá o Sul, observa a igreja lá em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, e demais regiões assoladas pelas intempéries, como eu fui assolado. 2 vezes perdi tudo que tinha dentro de casa. Mas a dor e o sofrimento não afastam a gente do Evangelho. Uma igreja unida ainda nesse aspecto da maturidade, mesmo nas adversidades. A prova que vem para a igreja, a dor e o sofrimento, a angústia, que mesmo sendo servo de Deus, salvos em Cristo Jesus, Ele nunca falou que ia nos livrar da dor e do sofrimento. No mundo tereis aflição. Eu vim salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A dor que passa na nossa vida, as lacunas, o sofrimento, as lágrimas que nós derramamos, muitas delas são fruto da nossa natureza humana, outras são decretos permissivos de Deus para que aconteça. Mas nós não estamos livres da dor, nem livres do sofrimento. Nós, os presbiterianos, não pregamos esse evangelho anátema, que aceitou Jesus, acabou o problema, acabou tudo, a vida vai ser aquele mar de rosa, você não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ficar desempregado. Não, Ronaldo. Não vai torcer lá pelo teu time, não tem nada, vai ser uma maravilha. Nós não pregamos esse evangelho, não. Nós pregamos, e talvez, irmãos, numa visão
dos últimos dias, eu estou viajando lá na igreja lá do Apocalipse. Talvez a nossa denominação, a presbiteriana, provavelmente, se nós seguirmos na contramão da história, se nós seguirmos uma igreja que uma irmã falou para mim, mas vocês aqui só pregam o evangelho? Falou para mim, ela queria vir para a nossa igreja. Falou, se você vir para aqui, tu vai ficar chateado, que aqui só prega o evangelho. Uma igreja, irmãos, uma igreja que só prega o evangelho. É uma das marcas, né? A igreja tem várias marcas, mas a fiel exposição da palavra é uma das marcas da igreja reformada. O pleno exercício da disciplina eclesiástica, outra marca da igreja. E a posição correta em relação aos sacramentos, também uma das marcas da igreja, mas a pregação do evangelho. Provavelmente, no final dessa história, no cerrar as cortinas, talvez a nossa denominação, provavelmente, será uma das menores do mundo, mas eu tenho certeza que será mais fiel, se nós não abrirmos mão da pregação do evangelho. Paulo fala isso a Timóteo, prega o evangelho, prega o evangelho. É para isso que a igreja existe. A igreja unida nas adversidades. O desenvolvimento do plano de salvação também está em Filipenses. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora nas minhas viagens, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a vontade dEle. Nós somos uma igreja, amados, que Jesus Cristo não é só Salvador, não. Ele é Senhor. Numa história aqui em Minas, que eu não vou contar, que vocês estão sabendo, aí se eu falar a igreja, todo mundo vai saber, né? Uma senhora chegou para o pastor de uma igreja aqui grande e falou, pastor, eu sou membro de uma igreja muito grande que tem aqui, e eu queria, assim, uma igreja mais fria, né? Porque eu não aguento mais aquela bagunça, aquela gritaria. E me disseram que essa igreja aqui é bem fria. E eu queria vir para cá. Ele falou assim, olha, minha irmã, essa igreja aqui nós temos mais de 1000 membros e temos aí mais de 20 ou 30 igrejas organizadas. Só que a senhora, se é uma igreja fria, pode vir para aqui em Minas, tá? E foi o pastor da igreja que me falou. E algum tempo depois ela falou para ele, olha, rapaz, que igreja maravilhosa. Lá tem oração silenciosa. Que igreja maravilhosa, tem oração silenciosa. Irmãos, quem quiser que nos copie, tá, irmãos? Não vamos sair por aí copiando. Quem quiser que nos copie. Se não quiser, deixa a gente seguir o nosso caminho, porque nós sabemos que no final da jornada, no final do caminho, aquele estranho homem que estava na cruz, que desceu, que deixou para nós a mensagem muda do Evangelho, como diz Santo Agostinho. Prega o Evangelho. Se houver necessidade, use as palavras, se não pregue com a sua vida. Sua vida é um livro aberto, a nossa vida é um livro aberto. Nós somos cartas de Cristo. Seguindo as pegadas do apóstolo, podemos identificar 3 aspectos. Estar sempre alegre do Senhor, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, embora vai ter hoje aqui, não, Ronaldo? Embora vai ter. Aliás, não tem como ir à igreja presbiteriana sem comer e beber. Isso é uma marca registrada, irmãos. Eu só fui em 26 estados, tá? Eu só fui em 26 estados, e cada estado desse, 8, 10 vezes. Desde o sertão do Nordeste até o Sul, Sudeste. Fui tudo quanto é lugar que se possa imaginar desse país. Andei até de pau de arara. Paguei R$2. Eu queria andar de pau de arara. Quando eu disse em Quixeramobim, lá no Ceará, eu quase beijei o chão, que nem aquele homem beija, né? Que vontade de conhecer Quixeramobim. Eu estive lá na terra de Padre Cícero, né? Não usei água benta, não, porque tinha muita água, eu fiquei, assim, preocupado. Mas acontecem essas coisas na vida da gente, viajando por esse país. Mas uma marca registrada nós temos do presbiterianismo nacional. Não tem igreja presbiteriana que você não seja alimentado pelo Evangelho e também seja alimentado. Tem comida, olha, fome não se passa na nossa igreja. É uma marca nossa. Sabe por quê, irmãos? Nós somos uma igreja de famílias, sanguíneas. Não tem denominação nesse país que tenha tanto parente de consanguinidade como nos presbiterianos. Nós somos uma igreja, né? Por isso que eu digo que lá no Rio,
a gente não pode falar mal nem de capixaba, nem de presbiteriano, nem de mineiro, que está assim. Está assim. Você daqui a pouco está falando mal com o cara do teu lado. Estar sempre alegre no Senhor. Viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho passado aflições, irmãos. Eu, com 73 anos, alguns irmãos sabem, eu fui obrigado a construir uma outra casa, em cima da minha. Porque a área que eu moro há 65 anos, nunca fui assolado por enchente, a água está vazando tudo, está invadindo regiões do Rio de Janeiro. Está aí, ó, os cientistas dizendo que o Rio, pelo menos a capital, vai desaparecer. Com o aumento do nível do mar, isso está acontecendo, irmãos. Aqui em Minas, eu estava falando com o Oreste, tem chovido em regiões que uma coisa fora do comum. E eu tive que, depois, cansado, viajando o Brasil inteiro, tomando conta de congregação. É claro que a minha esposa não ameaçou me largar, nós já estamos casados há 49 anos, né? Então já não dá mais nem para largar. Até para largar não tem mais. Aí nós construímos a casa, pela graça de Deus, com a ajuda dos irmãos, a ajuda da igreja. E eu falei para ela essa semana, olha, Nilceia, você está com a casa novinha, mas com o marido velho, tá? Não pensa você que eu vou subir aqui com você no colo, não. Porque eu nem te aguento pegar mais. Mas a casa está nova. Né? Então, essas coisas, irmãos, o infortúnio, eu não sou exemplo para ninguém, mas não me afastou do Evangelho. Não me afastou do Evangelho. Quando chove, eu não posso nem atravessar o rio para ir na congregação. Às vezes tem até que dormir, porque ele transborda a gente. Mas nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, não temos esse direito, porque nós não pagamos o preço dessa igreja. Quem pagou foi Jesus Cristo. E Ele não deu esse direito a cada um de nós. Viver contente em qualquer situação. Ter experiência em toda e qualquer circunstância. Ser íntimo do Senhor. Olha, irmãos, até os profetas do Antigo Testamento afirmam, né, que Deus revelará, acho que é Amós, né, para os seus servos, profetas. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Ele revela para nós, irmãos, aquilo que a gente que acha que é mistério. A Bíblia é a revelação de Deus, é a revelação geral de Deus. É claro que ela tem a parte histórica, né, a parte profética, muitas coisas escritas para determinadas épocas. Mas a abrangência dela é a revelação de Deus. E o que nós precisamos saber está aqui. As coisas ocultas, né? Deuteronômio 29, pertence a Deus. A revelada pertence a nós, os seus servos. A intimidade do Senhor, diz o salmista, né? A intimidade é para os que o temem, a qual Ele dará a conhecer a sua herança, quer conhecer os oráculos de Deus, quer andar sobre as águas, quer ver o mistério de Deus, quer ver a revelação de Deus, quer ver os milagres, quer ver as curas, quer ver a sua família se converter, se entregar aos pés do Senhor, quer ver pecadores se redimir, homens violentos, homens que abandonam, objetos da sociedade, quer ver essas pessoas aos pés de Jesus, quer que você seja uma ferramenta útil nas mãos de Deus, seja íntimo do Senhor. É para os íntimos, irmãos, que nós revelamos as coisas mais ocultas do nosso coração. Para os verdadeiros amigos, é aquelas pessoas que conhecem parte da nossa vida, coisa que nós não revelamos para ninguém. E muitos dos nossos amigos, os nossos íntimos, eles sabem. A intimidade do Senhor traz para nós esse recurso. A fidelidade também, irmãos. Olha que eu não estou trazendo nada novo aqui nesta noite, mas eu quero usar o bálsamo, o alívio. Eu quero ajudar os irmãos e ajudar a mim para nós nos renovarmos espiritualmente, manter a força da aliança, o pacto que nós fizemos com o Senhor Jesus Cristo, um pacto desigual, porque Jesus Cristo entrou com 99% da sociedade, e nós oferecemos o quê? Deixou para nós o serviço, como diz o hino, no serviço do Senhor eu sou feliz. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, mãos ao trabalho, jovem. O trabalho do Senhor é um desses motivos. Para meditar e encerrar, porque eu vou viajar às 9 horas da manhã, então estou com um pouco de pressa. O Oreste também vai me levar. Outra herança de Paulo, né, do legado de Paulo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus, autor e consumador
da nossa fé. Como aplicação, irmãos, não podemos nem devemos parar na carreira cristã, nem desanimar. Tá, pastor? Eu aceitei Jesus numa igreja presbiteriana, lá no Rio de Janeiro. Eu não conhecia nada de Jesus, nem do Evangelho, né? Eu tive que perguntar, irmão, o que era lei, o que era graça. Eu não conhecia nada. E a nossa igreja presbiteriana, ela só tinha um rótulo. Ele era mais pentecostal que presbiteriano. Tanto é que, depois de algum tempo, eu neófito, comecei a acompanhar aqueles irmãos, aí abrimos uma igreja presbiteriana pentecostal, né? E no dia de eu ir para lá, eu falei para a Nilceia, eu não conhecia nada do Evangelho, a Nilceia falou, Paulo, eu não vou ficar aqui, mais uma vez a SAF, né? Mais uma vez a SAF. Eu já estou aqui na SAF, eu gosto daqui, as crianças gostam. E eu falei, como é que eu vou sozinho sem a minha mulher e meus filhos? Aí Deus falou para mim, você vai ficar aqui. Para alegria de muitos e tristeza de outros. Mas você vai ficar aqui. Eu estou nessa igreja nesses anos todos, irmãos, como dizem as nossas confissões de fé. Os homens erram, mas Jesus Cristo não. Não podemos nem devemos parar na carreira cristã, desanimar ou desistir, prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, pois fomos vocacionados por Deus no sacrifício de Cristo, no sangue de Cristo. Irmãos, a igreja de Cristo não é uma associação de moradores. A igreja de Cristo não é um centro de convenções. A igreja de Cristo não é um lugar onde nós nos reunimos para passar momentos agradáveis uns com os outros. A igreja de Jesus Cristo é o corpo sobrenatural de Cristo. Ela é o corpo místico do Senhor. A igreja de Cristo é lugar de milagre. A igreja de Cristo está na terra, mas não é daqui. Nós somos forasteiros aqui. Em terra estranha estamos. Celeste pátria, sim, é para onde vamos. A igreja de Cristo não é um lugar comum, não é um lugar comum, não é uma coisa simples, não é um lugar que a gente se encontra para bater papo e comer pão de queijo, churrasquinho, né? Embora a carne está cara, a picanha não. A picanha é mais barata que tem. Essa semana eu comprei uma coisa de picanha assim, vem quase 30 picanhas, aquelas branquinhas assim, redondas. E está barata, aquela picanha lá, aqui eu não sei, mas lá no Rio a picanha está barata. Eu compro por dúzia picanha. O preço está tão bom que eu compro por dúzia. Então, amados, é esta palavra que eu parabenizar ao PH, dizer para os irmãos da UPH dessa igreja, se nessa igreja, pastor, tem algum homem dessa igreja que não é sócio da UPH, vai rapidinho, procura o presidente ali. É claro, irmão, nós temos nossos ministérios, a vocação que Deus nos deu, o diaconato, que é bênção, o presbiterato, o pastorado da igreja. Mas são as forças de integração da igreja que movimentam a igreja. É como chamamos lá no Rio de Janeiro, né? Com a comparação bem santa, é uma tropa de elite. A igreja é uma tropa de elite, com armas poderosas aqui, ó, de grosso calibre. Isso aqui derruba tudo, até o coração mais empedernido. 60. Então, irmão, isso não tem quem resista à palavra de Deus. Mas nós temos que levar a palavra até essas pessoas. Parabenizar ao PH, a alegria com que os irmãos me recebem. Teve uma irmã que falou que eu sou até mais bonito. Eu não sei se, de repente, coitada, né? Ela está lá no fundo, né? Às vezes o óculos já venceu, né? Eu falei para ela que eu já fui uma uva. Hoje eu sou um abacaxi, mas já fui uma uva, né? Às vezes meus filhos ficam olhando minhas fotos lá, e eu nasci na época dos Beatles, né? Então, nós nos casamos em 1970, no auge, né? E as roupas eram da época, né? Sapato cavalo de alça, calça boca-sino, né? Aquele cinturão aqui, camisa xadrez. Eu, quando olho meu terno lá, não aguento nem ver. Minha mulher estava bonitinha, que estava de branco, né? Mas eu estava todo fantasiado com um sapato dessa altura, assim. Cabelo aqui nas costas, né? O padre falou para mim, se tu não cortar esse cabelo, eu não caso, não. Mas Deus estava reservado para mim, vocês. Se não fosse a misericórdia de Deus, não estaria aqui. Não conheceria vocês. Porque vocês, eu falo isso, irmãos, com o coração transbordando.
vocês são meus irmãos em Cristo. E nós vamos morar junto no céu. Posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos,